Você já ouviu falar do conceito de estratégia? Estratégia em grego? Esse episódio vai ser dividido em parte 1, parte 2. Na primeira parte, ele não é explícito, mas na segunda, sim. Então, eu espero que você aproveite mais um episódio duplo de aforismos e fluxo de pensamento. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Aforismos e Fluxo de Pensamento. Eu espero que esse episódio cumpra o objetivo que eu tô imaginando, que é tirar um pouco do amargo. Não só porque o Brasil perdeu contra a Noruega e saímos da Copa. Quem vê assim até pensa que eu me importo muito com esportes e futebol. Mas eu acho que, como todo brasileiro, eu só quis me apegar a alguma coisa, exercer a resiliência, a esperança, o otimismo. Hoje eu fiquei bem introspectiva. Eu fiz basicamente tudo o que estava na minha lista que eu precisava fazer, menos talvez uma ou duas coisas. Eu me senti mal, cansada, tossi, espirrei, muito alérgica, muito alérgica. Fiquei caladinha a maior parte do dia. Fiquei mais na parte do entretenimento, sabe? Passei um tempo nas redes sociais e, sinceramente, eu não vou me culpar por isso. Mas, agora no final da noite, eu tive uma reação um pouco inesperada. Eu sinto que eu fui grosseira com algumas pessoas e isso não é basicamente um pedido de desculpa ou algo do gênero. É só a análise sobre o que eu estava passando. Eu lembrei que eu li em algum lugar, ou ouvi em algum lugar, que tem um motivo. Por que será que a gente acaba sendo meio grosseiro, ríspido, com alguém que naquele exato momento não fez nada demais pra gente? Eu escutei ou li em algum lugar que o nosso cérebro ele registra. Eu já falei que não tem muita noção de passado, presente e futuro, né? Mas sobre como a pessoa nos fez sentir em alguns momentos. Se essa pessoa em algum momento já causou desconforto, ansiedade, já foi agressivo, enfim, inconveniente, no mínimo, qualquer reação negativa, o nosso cérebro armazena e começa a linkar o sentimento, a emoção, à pessoa. Então, mesmo que ela não reproduza o comportamento, é quase como se fosse o esperado. Então, o cérebro se coloca nessa situação defensiva e reage antes mesmo de acontecer. Inclusive porque ele já observou padrões. Não foi uma, duas, três vezes. É um padrão e geralmente ele é cíclico. Ele tem escalas. E quando eu fiquei mais introspectiva, caladinha, porque eu tava me sentindo doente, a famosa frase, ela parece um homem com gripe, foi basicamente isso. Eu reagi de uma maneira quase como se eu não estivesse tão frágil. Eu fiquei muito irritada. E nem era uma situação para esse nível, mas eu entendi que era basicamente uma memória. Sabe quando a gente fala de memória muscular? É uma memória que o cérebro já anteveio, porque já aconteceu anteriormente, e a gente acaba reproduzindo, se defendendo ou entrando em defensiva. Inclusive, não só se defendendo, mas também entrando em estado de fuga. A gente conversa muito sobre o funcionamento do cérebro aqui no podcast de várias maneiras, não só científicas, mas empíricas, a partir das nossas experiências. Então, essa ideia de luta, fuga, o sarcasmo, a ironia, eu me vi nessa situação por algo que com certeza não era comparável naquele momento. Eu gosto de ser uma pessoa justa. Se alguém pisa no meu pé, pensando assim friamente, o máximo que eu posso fazer é pisar no pé da outra pessoa. Só que não precisa ser dá que eu te dou outra. A lei do olho por olho, dente por dente. Não precisa ser assim. Nós podemos ter a consciência e escolher como agir. Então, se alguém pisou no meu pé e não pediu desculpa no cenário ideal e perfeito, eu não sou obrigada a pisar no pé dessa pessoa. Mas eu, com certeza, não poderia fazer algo pior do que pisar no pé. Então, se você foi chato comigo, o mínimo é ser chato com você de volta. A lei da reciprocidade.
Mas eu também posso escolher não ser chata com você. A gente chama até de superioridade. Dar a outra face. E eu preciso admitir, eu não consegui dar outra face, pelo menos não hoje. E por ter ficado tanto tempo em silêncio, e eu adoro falar em voz alta, por tanto tempo em silêncio, introspectiva, reclusa, com frio, com dor, quando eu tive esse tipo de reação, no ruim, ele me tirou de uma passividade. Foi a tal da força F aplicada de maneira externa. Alguém ativou isso em mim. Alguém me colocou num estado de alerta, luta ou fuga. E por mais que isso tenha sido chato, também foi em alguma medida necessário ou pelo menos real. Eu entendi o que aconteceu ali. E não é culpa da pessoa. Muitas vezes não é nem responsabilidade. Isso conversa com uma ideia que eu trouxe no episódio anterior. Algumas vezes, algumas pessoas vão nos atingir, nos ferir, nos machucar. E não porque elas fizeram isso intencionalmente. Hoje eu quero tirar a paz de alguém. Elas estavam vivendo a vida delas de maneira automática, muitas vezes. E esse tirar a paz foi mais uma consequência, um efeito colateral. Quando eu falo lá no primeiro episódio que ninguém se importa tanto assim, pode ser uma liberdade, faça o que você quer fazer, se expresse da maneira que você deseja, acha coerente naquele momento, ninguém tá tão preocupado assim. Inclusive, eu acredito que daqui a alguns dias, talvez algumas semanas, a gente consiga inclusive falar sobre o que aconteceu sem tanto ranço pelos jogadores. A Copa é um evento. E uma hora, esse sentimento atrelado ao evento também vai acabar. O gosto amargo do café ainda permanece, mas ele pode aos poucos ser superado, substituído por outras coisas. Mas ao mesmo tempo, é importante admitir que não é a melhor das coisas dizer que ninguém se importa. Ninguém se importa num nível macro? Ótimo, eu sou livre para fazer o que eu quiser e não necessariamente terei grandes empecilhos. Eu serei provavelmente o meu pior inimigo e minha melhor amiga. Mas aquela sensação, look around, Ted, nobody here. Tipo, olha em volta, Ted, não tem ninguém aqui. Isso dá uma sensação de isolamento. E a gente a gente vai reverberar aquela situação de isolamento da pandemia. Como eu disse lá nos primeiros episódios, a gente ainda não elaborou a ideia do novo normal. Passou completamente batido. Então, existe uma mensagem no fundo do nosso cérebro já registrado que tem que tomar cuidado com algumas coisas que você fala, como você age, porque ficar afastando ativamente todo mundo de perto de você, porque você é o grande protagonista, você quer viver a sua vida, pode ter alguma consequência. E essa consequência é o isolamento. Eu penso muito sobre, em algum momento da minha vida, ter estabilidade e conseguir morar sozinha. E eu já refleti sobre isso de tantas maneiras. A primeira vez, num estado bem nihilista, bem não otimista, eu pensava, até economicamente falando, o quão seria interessante morar sozinha. Primeiro, menos uma boca para alimentar aqui em casa, logo sobraria dinheiro para minha família. Olha como eu sou boazinha. E segundo, seria menos dinheiro para eu poder me manter. Quando eu olhava para minha vida, as coisas ao redor, eu comecei a perceber que eu usava poucas coisas, eu consumia poucas coisas, que o meu custo de vida, entre aspas, ele não era tão elevado. Então, em tese, seria fácil me manter. Eu poderia ter um item só de cada coisa na minha casa. E como eu disse, visão bem pessimista, niilista, eu e a morte e acabou. Conforme foi passando o tempo e eu fui trabalhando a resiliência, a terapia e olhando para a vida com um pouco menos de utilitarismo, eu comecei a compreender que tudo bem querer morar sozinha, ter meu espaço seguro, ser essa pessoa. Acho que é interessante isso. Às vezes eu sinto que eu tenho pequenos flashbacks ou pequenos spoilers da pessoa maravilhosa que eu posso ser. Às vezes eu acho que minha companhia é bem legal. Eu falo, caraca, a Jenny é maneiríssima. Só que parece que eu não tenho muito espaço, lugar, permissão. Eu tenho que ficar negociando essa permissão para me expressar do jeito como eu acho maneiríssimo.
Então, imagino, a hora que eu tiver minha casa, meu canto no mundo, eu vou poder ser radicalmente eu. Será que eu tô preparada para lidar? Será que eu acho maneiro porque tá vindo em doses homeopáticas, de maneira bem palatável? Será que eu tô pronta para lidar com tudo isso? Detalhes à parte, quando eu entrei numa proposta um pouco mais humanitária do que significa morar sozinha, diferente de solidão, curtir a solitude, poder fazer as coisas sozinhas e poder não fazer sozinho também. Eu comecei a pensar em largar de mão essa ideia de só ter um item de cada coisa na casa, porque eu posso até morar sozinha, mas eu não quero viver sozinha. Eu tenho a minha rede de apoio, meus amigos, pessoas da minha família que gostam de mim e eu gosto delas. Então, não faz sentido ter uma casa Barney Stinson. E eu tô citando bastante How I Mother hoje. Não faz sentido ter uma casa que grita: quero ser sozinho, não quero companhia. Quase como uma espécie de arquitetura hostil, sabe? Uma cama de casal, mas com um travesseiro apenas, uma toalha, uma qualquer coisa. Eu quero que as pessoas se sintam bem nesse espaço seguro. Porque se é seguro pra mim, precisa ser seguro para as pessoas que eu amo. Então, eu pensava, como ser disruptiva? Eu não quero ter um sofá. Aqui em casa tem um sofá enorme. A gente não precisa disso tudo. Eu posso economizar espaço, eu posso ter uma rede. Olha como eu sou diferentona. E sim, eu ainda adoro a ideia de ter uma rede em casa. Mas, se só tiver uma rede, onde meus amigos vão sentar? Não. Isso é inaceitável. Trate de colocar na sua checklist: comprar um sofá grande, retrátil para os seus amigos, para o pessoal poder dormir lá em casa. A louça tem que ser em quantidades exorbitantes. Eu quero muita gente. E claro, eu vou ter dinheiro suficiente para comprar uma máquina de lavar louça. Eu sei que eu falei que enquanto a louça a vida, mas querendo ou não, ela é muito operacional, tira muito tempo. Muitas vezes a gente evita de cozinhar alguma coisa, sair do óbvio, fazer uma coisa diferente, parar de se render ao fast food, justamente pela preguiça, muito que bem justificada, de depois ter que lavar toda aquela louça. Quantos eventos eu não fiz aqui em casa que eu precisei comprar um monte de descartáveis, justamente para ter uma licença poética de curtir o evento sem pensar no depois. Depois era só jogar tudo no lixo, não tinha que lavar um monte de coisa. E por outro lado, quantos eventos meus amigos, antes de ir embora, não se reuniram naquela pequena cozinha e me ajudaram a lavar tudo. Muitas vezes eles lavaram até por mim. Então, essa sou eu. A mesma pessoa que começa amarga porque estava ali no meio de uma situação e acabou reagindo, mas aquela que pensa: como eu posso fazer dessa casa, ainda hipotética, um espaço que agregue as pessoas, que convide a vida e que ainda assim eu consiga dizer: hoje não, hoje eu quero ficar só, hoje eu preciso dar conta das minhas demandas. Disciplina é liberdade. Não poder é uma limitação, mas poder não, isso é tudo. No final, eu acho que é sobre olhar de uma maneira mais carinhosa, inclusive para as nossas limitações. Eu não acho errado eu ter pensado antes sobre ter um item só. Acho que eu estava sendo prática. Só que viver é muito mais do que ser prático. Muitas vezes, viver é muito mais do que performar gentileza. Eu acho que cada momento pede uma reação. Só que não é porque ela pede que eu preciso dar. Eu posso não entregar exatamente aquilo que o mundo, a sociedade, as pessoas, ou mesmo meu parceiro, minha parceira, alguém está se relacionando comigo. Porque eu não sou um robô, um chat GPT programado para corresponder expectativas de terceiros, programado para essa espécie de zona falsa de segurança de só concordar. Na verdade, eu acho muito disruptivo da sua parte ter assaltado aquele banco. Demonstra tanto espírito empreendedor, etc, etc. Não é isso, mas é isso. No final das contas, tudo bem não ser o robô da gentileza. Tudo bem estar com dor e acabar sendo grosseiro. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser uma desculpa genérica, geral, para tudo. É importante reconhecer as nossas limitações, nossas falhas, como assim dizendo, mas eu preciso retomar outra ideia que eu falei em episódio anterior. O ser humano não é alguém para ser corrigido, não o tempo todo. É estranho ser alguém da educação tão intrinsecamente
enraizada nessa proposta formal, ensino médio, graduação, pós-graduação, Paulo Freire, e lembrar que ninguém ensina ninguém, mas que ao mesmo tempo buscar ativamente aprender sobre o mundo, aprender sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as matérias e disciplinas do seu trabalho, do seu ofício, se desenvolver na sua área, isso sim é importante. Ao mesmo tempo que eu entendo que ninguém ensina ninguém, eu sou uma das maiores defensoras da formação continuada.